Bom, gente, boa noite a todas e todos. A gente está começando agora a Caravana da Cultura Virtual, da edição Zona Cultural Praça da Estação 2020-2021. A gente vai gravar toda essa apresentação. A segunda parte, eu tiro dúvidas, a gente não vai fazer a gravação, até em respeito à imagem de todo mundo que está aqui. E vocês que estão vendo agora, depois do dia 13, vão poder também conhecer um pouquinho do edital. Bom, vamos lá. A caravana, essa iniciativa começou em 2017, 2018, com o edital 2017, 2018, que foi a retomada do cronograma de editais. Se vocês lembram, em 2016, a gente infelizmente não teve nenhum edital de fomento na cidade de Belo Horizonte, e em 2017, a gente retomou esse cronograma com o edital 2017, 2018. Para marcar também essa retomada, a gente quis se aproximar um pouco mais dos fazedores de cultura, da cena cultural de Belo Horizonte, e então pensamos nessa iniciativa da caravana. E ela começou assim, o início dela, a ideia era sempre percorrer a cidade, ir em cada regional e conversar com os proponentes, conversar com os empreendedores, com os agentes culturais daqueles locais, e a gente fazia isso por meio dos centros culturais. Então, cada edital que era lançado, a gente ia nos centros culturais, fazia encontros, onde a gente passava uma geral pelo edital, e depois abria para as dúvidas. Infelizmente, em 2020, a gente foi acometido por essa pandemia e foi impossível, seria impossível realizar a caravana no formato que ela foi pensada originalmente. Então, se pensou em fazer uma caravana virtual. Foi uma iniciativa bacana, não deu certo. A gente pensa, assim, torcemos para que em breve essa pandemia acabe, e quando a gente puder também retornar a percorrer as regionais da cidade, percorrer os centros culturais falando dos editais, a gente também deve manter a caravana virtual, que é uma nova forma, é uma outra forma de atingir os agentes culturais de Belo Horizonte. E nessa, agora de 2021, de hoje, sexta-feira 13, a gente vai falar um pouquinho sobre o Zona Cultural Praça da Estação. Fiz aqui errado, deixa eu voltar. Vamos lá. Aqui. Umas informações gerais. A gente sempre começa a caravana falando algumas informações gerais, assim, que perpassam todos os editais. A gente sempre gosta de falar da legislação. Lógico que eu não estou falando para você ler toda a legislação que está por trás dos editais, mas conhecer um pouquinho é interessante. É interessante até para facilitar a leitura do edital, porque eu ia falar muito, mas não. Tudo que está nos editais, todas as exigências, todas as regras, elas existem nos editais porque tem uma legislação por trás deles que assim exige. E a legislação que está por trás dos editais de fomento de Belo Horizonte é a Lei 11.010 de 2016. A gente chama ela de nova lei de incentivo. Ela é recente, ela é de 2016. Ela veio em substituição à 6498, que era de 94, que era a antiga lei de incentivo. Essa nova lei de incentivo, ela trouxe alguns avanços, ela nos permitiu trazer uma maior simplificação para os editais, um nível de documentação um pouco menor. A gente entende que ainda tem muito a se avançar em termos de documentação, mas é o que existe hoje para a gente realizar os editais. Então, a 11.010 é a lei, a lei é o que diz que pode ser feito, e um decreto é o que regulamenta aquela lei. Então, a lei diz o que pode ser feito, o decreto diz como aquilo pode ser feito. E o decreto que regulamenta a 11.010 é o 16.514. Então, se vocês tiverem disponibilidade, é sempre bom dar uma conhecida nessa legislação, que vai ajudar muito vocês a entenderem as dinâmicas dos editais de fomento. Bom, e a gente está falando agora do Zona Cultural Praça da Estação 2021. Esse edital foi publicado no dia 20/7/2021, e as inscrições começaram em 23 de julho e vão até 23 de agosto. São 31 dias de inscrição desse edital, e a verba, o orçamento desse edital é de R$500 mil. O edital faz parte do Fundo Municipal de Cultura.
Em Belo Horizonte, a gente tem duas modalidades de fomento. Uma delas é o incentivo fiscal, que, a grosso modo, o empreendedor, né, o proponente que tem o seu projeto aprovado e se torna um empreendedor, ele pode, após essa aprovação, ir ao mercado buscar empresas que tenham a disponibilidade e interesse em patrocinar aquele projeto. E o que a empresa ganha com isso? Tudo que ela repassa para o projeto, ela pode integralmente deduzir do imposto devido ao município. O imposto em questão é o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A gente não está falando disso agora. O Zona Cultural Praça da Estação faz parte do fundo. O fundo é a outra modalidade, é o repasse direto do município. Então, se você tem um projeto aprovado, você não tem que ter esse intermediário de uma empresa. Não, o município repassa integralmente o recurso que foi aprovado para você executar as ações que estão previstas no seu projeto. Bom, o edital, ele teve uma primeira edição em 2019 e ele nasceu da vontade, da necessidade de ter uma programação no território da Zona Cultural Praça da Estação. E esse território, ele foi instituído por um decreto em 2014, que diz, né, tem um limite lá da Zona Cultural da Praça da Estação, que é um território cultural de Belo Horizonte. E por ser esse território reconhecido culturalmente, também deveria ter uma programação nesse território. E assim surgiu o Zona Cultural Praça da Estação. A única diferença do decreto para o edital é que a gente delimitou um pouquinho mais o território da Zona Cultural Praça da Estação. Vocês podem ver no anexo 1 do edital, tá ali, tem um mapinha delimitando. A gente pode dizer, assim, só para vocês se situarem espacialmente, que é o território que vai do viaduto da Contorno até o viaduto de Santa Teresa, mais ou menos, pegando ali a Serraria Souza Pinto, pegando aquela parte da Zona Cultural. E esse edital, ele não saiu muito da vocação do edital Zona Cultural, que é um edital de programação, de fortalecimento desse território da Zona Cultural da Praça da Estação. Mas a gente não pode esquecer que a gente está numa pandemia, obviamente. Então, esse conceito de território, ele foi ampliado um pouquinho mais, além da noção do espaço físico. Também é a apropriação virtual, a apropriação simbólica daquele espaço compreendido no anexo 1 do edital. Mas por que isso? Porque vocês vão ter que apresentar duas propostas, basicamente. No ato da inscrição, né, o proponente ele deve apresentar duas propostas de execução. A primeira é a proposta principal, que vem ao encontro do que foi a gênese do edital Zona Cultural Praça da Estação, que são ações de ocupação, ações presenciais dentro daquele território, de acordo com as categorias que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas entendendo que em 2022, que provavelmente vai ser quando vão acontecer as ações, isso por causa do tempo do edital, né? O edital é um pouco, os períodos dos editais são um pouco longos. Vai se encerrar aqui agora em 23 de agosto as inscrições, mas tem todo o tempo de análise das propostas, e aí vai sair o resultado, esse resultado ele pode ser alvo de recursos. Então, o recurso repassado para vocês executarem os seus projetos aprovados, isso deve acontecer bem no finalzinho do ano e as ações em 2022. Entendendo que as ações em 2022 podem acontecer num contexto de pandemia, também o empreendedor deve apresentar uma proposta virtual alternativa. E é alternativa mesmo. Ela só vai acontecer, ela só vai ser executada na impossibilidade da execução das ações presenciais constantes na proposta principal. Então, essa proposta alternativa ela vai prever ações virtuais que dialoguem com a área de abrangência determinada pelo anexo 1, aquele que eu falei, viaduto da Contorno, viaduto de Santa Teresa, sendo que sua execução estará condicionada à impossibilidade de realização da proposta principal. Então, vocês vão ver no formulário de inscrição, tem lá toda a descrição, todos os objetivos, justificativas da proposta principal, e você tem um campo
de texto livre para você falar um pouquinho da proposta alternativa, da impossibilidade de acontecer aquela proposta principal ou alternativa virtual. Você tem essa proposta virtual, obviamente, tem que dialogar com o território e também com a proposta principal presencial. O Zona Cultural Praça da Estação, assim como vários outros editais da Lei de Incentivo, ele é dividido em alguns setores e subsetores culturais. São setores onde você pode apresentar projetos, são setores aceitos pelo edital. São 9 setores, né? Artes visuais e design, o audiovisual, que tem o seu subsetor cultura digital, as artes cênicas, né, que estão representadas pelo circo, dança e o teatro, a literatura e leitura, música e patrimônio, e também multissetorial. A gente entende que muitas ações elas têm essa intersetorialidade. Um projeto de hip hop, por exemplo, ele tem interseções na música, nas artes visuais, na dança. É um projeto que envolve diversos outros setores. Mas como a gente não tem ainda estatística o suficiente para determinar percentuais para esse setor multissetorial, não só no Zona Cultural, porque, na verdade, a lógica do Zona Cultural é um pouco diferente, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas nos outros editais também, o Multilinguagem, o Decentra, que a gente falou ontem sobre ele na última caravana, para a gente ter dados suficientes para, no futuro, não muito distante, a gente espera, ter um percentual destinado para projetos que são multissetoriais, a gente precisa colher informações por meio desses outros editais. Então, é por isso que a gente pede para que vocês, indicando o setor multissetorial, vocês também indiquem o setor afim principal. Tá? O projeto ele é multissetorial, tem diversos setores ali, mas ele dialoga um pouco mais com a música, ele dialoga um pouco mais com o patrimônio. E por aí vai, e a gente vai conseguir indicadores e estatísticas para a gente poder, no futuro, esperamos que muito breve, ter percentuais dos editais, de todos os editais da Lei de Incentivo, para o setor multissetorial. Como eu falei, a lógica do Zona Cultural ela não conforme outros editais, dividida em percentuais por setores. Não, a gente tem aqui 2 categorias, mais simplificado esse edital. A gente tem a categoria 1, de manutenção e continuidade de espaços culturais, projetos, grupos e coletivos, no limite, né, o teto de projetos de R$50 mil, e o 2, programação de território. O primeiro edital, Zona Cultural Praça da Estação, ele era um edital somente de programação, mas entendendo, né, a Janaína, também Grazi e Arminda nos provocaram quanto a isso. Existe uma infinidade de atividades, uma infinidade de espaços na Zona Cultural Praça da Estação que estão sofrendo por conta da pandemia. E o que a gente pode, dentro desse edital, abarcar em ações que possam auxiliar esses espaços, esses coletivos, agentes culturais que já estão nesse território da Zona Cultural e estão precisando de recursos para sobreviver a esse período. Então, a categoria de manutenção, ela abarca, né, justamente esse público, né? São os projetos, coletivos, grupos que já estão inseridos no contexto da Zona Cultural Praça da Estação. E essa categoria 1 de manutenção, ela compreende projetos que atendam aos seguintes requisitos: manutenção e programação de espaços culturais, projetos, grupos e coletivos com histórico de atuação. Então, tem que ter um histórico de atuação anterior no território da Zona Cultural. E tem também que ter uma realização mínima de 2 eventos. Desculpa, gente, tem um cachorrinho aqui, acho que ele está atrapalhando muito, mas ele vai latindo um pouquinho. E tem que ter a realização mínima de 2 eventos ou atividades abertas ao público. E aí, abertas ao público, proposta principal presencial, proposta alternativa virtual, também tem que haver 2 atividades previstas para acontecer virtualmente para o público em geral. E grupos e coletivos não instituídos, né,
juridicamente, eles deverão necessariamente ser representados por uma pessoa física, e essa pessoa física deve comprovar o seu vínculo com aquele grupo ou coletivo. Tem uma carta de representação. Um dos anexos do edital é a carta de representação, onde os membros do coletivo vão dar poderes a uma pessoa. Eu poderes a Bruno, por exemplo. Eu, Bruno, estou representando o coletivo Diretoria de Fomento, por exemplo. Então, a Cris, a Lívia, a Aline, todos assinam essa carta, dizendo realmente essa pessoa tem legitimidade para representar o nosso coletivo. E a categoria 2 é a categoria, né, que tem mais a ver até com o outro edital Zona Cultural para essa estação, que é a categoria de programação. Então, compreende os projetos que atendam aos seguintes requisitos: ações de grupos ou artistas que queiram propor atividades no território, proposta principal presencial. E essas atividades podem ser, alternativamente, virtuais. Zona Cultural Praça da Estação 2021, vamos falar das categorias, né? Serão aprovados, no mínimo, 6 projetos na categoria 1, na categoria de manutenção e continuidade de espaços culturais. E, no mínimo, 2 projetos na categoria 2, programação de território. Então, pode haver alguma variação, mas estão garantidos que pelo menos 6 projetos de manutenção serão aprovados e, no mínimo, 2 projetos de... Cliquei aqui no meu tecladinho aqui. No mínimo, 2 projetos da categoria 2 de programação também vão ser aprovados. Todos os projetos, né, como a gente já falou, eles têm que apresentar uma proposta principal, que vai ser a proposta de atividades presenciais, uma proposta virtual alternativa, que nós vamos repetir aqui para ficar, né, bem nítido. Essa proposta só vai acontecer, só vai ser executada na impossibilidade, por conta da pandemia, da execução presencial. Os projetos apresentados na categoria 1, que é a categoria de manutenção, deverão apresentar essa proposta virtual, mantendo relação de territorialidade com a Zona Cultural Praça da Estação. E aqueles projetos que forem apresentados na categoria 2 de programação, elas vão ter que apresentar uma proposta que estabeleça a relação com o território. E aí, é tudo que a gente falou lá no início, essa apropriação simbólica do território virtual. Pode ser por meio do uso de equipamentos culturais ou espaços públicos para essa gravação, que depois vai ser disponibilizada virtualmente, ou então nas redes sociais, ou as redes de relacionamento dos espaços que integram. Então, de alguma forma, você está atendendo aquele público, porque essas redes sociais, essas redes de relacionamento, o próprio mailing de alguns espaços, são de pessoas que já são frequentadoras daquele território. Então, você, de alguma forma, está dialogando, né? Outra forma, vocês são muito mais criativos do que a gente para entender essas formas de apropriação simbólica daquele espaço de forma a serem apresentadas virtualmente. Quem pode se inscrever? Existe o edital, como eu falei, o edital do incentivo fiscal? Pode todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos. Mas, no Fundo Municipal de Cultura, a gente não permite pessoas jurídicas com fins lucrativos. Então, quem pode se inscrever? Somente pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Os proponentes, né, eles têm que ser domiciliados ou sediados em Belo Horizonte e, obviamente, comprovarem a sua atuação na área cultural mediante a apresentação do currículo detalhado, o que a gente chama de CLIP, né? Currículo detalhado e o dossiê com o material comprobatório da sua atuação anterior. Vedações. É vedada a inscrição de qualquer projeto, vedada a inscrição de projeto aprovado em quaisquer dos editais oriundos da política de fomento à cultura, né? Popularmente conhecida como Lei de Incentivo. Então, qualquer edital da Lei de Incentivo publicado no ano de 2020. Então, se você teve um projeto aprovado em qualquer edital do ano anterior, em 2020, ou na modalidade plurianual do edital 2018-2019 do incentivo fiscal, é vedada a reapresentação desse projeto, uma vez que ele já está sendo fomentado pelo município. Bem como projetos que estão inscritos nos editais oriundos da política de fomento, da lei de incentivo
desse ano corrente. Então, se você apresentou um projeto no edital do Fundo Multilinguagens, no edital BH nas Terras ou no edital Decentra, você não pode reapresentar o mesmo projeto nesse edital Zona Cultural Praça da Estação. Como se inscrever? Vamos lá. A gente tem 2 sites básicos assim, da Lei de Incentivo. O primeiro é o pbh.gov.br/LMIC. Esse é o site onde você vai conhecer todos os editais da Lei de Incentivo, tanto os atuais, os que estão em andamento, quanto aqueles já realizados. É interessante porque você pode coletar informações dos editais antigos, a gente publica estudos referentes aos editais anteriores e tem todas as informações dos editais atuais, editais em andamento. Então, você vai, por meio do pbh.gov.br, você vai ter acesso ao edital, a todos os anexos desse edital, muito importante, porque tem anexos que são parte da sua inscrição, fique muito atento a isso. A gente tem o anexo 1, por exemplo, que é só referencial, que é o espaço da zona cultural. A gente tem outros que, se você não tiver um comprovante de residência, tem a declaração de corresidência, você tem declarações obrigatórias que você tem que enviar junto à sua inscrição. Então, edital e anexos, tudo você consegue no pbh.gov.br/LMIC. Formulário de inscrição, onde você vai descrever toda a sua proposta, você encontra lá, é um arquivo em PDF, o manual de inscrições, perguntas e respostas, mas se o manual de inscrições, perguntas e respostas não forem suficientes para elucidar todas as suas dúvidas, você também tem um canal de atendimento, o canal de dúvidas e atendimento, onde você preenche lá, faça a sua perguntinha, vem para a diretoria de fomento e a gente responde para você no tempo mais curto possível. E também o link de inscrições. Se você clica nesse link de inscrições, você é redirecionado ao nosso outro site-chave, que é o mapaculturalbh.pbh.gov.br. O mapa cultural, ele é como se fosse uma rede social. A lógica dele é muito parecida com uma rede social. Você faz um perfil no mapa cultural, você tem, então, a sua forma de acesso. Você constrói o seu perfil, onde você pode falar um pouquinho sobre a sua atuação cultural, um pouco sobre suas realizações, e você pode participar de tudo que acontece no mapa cultural. E os editais de fomento acontecem no mapa cultural. No mapa cultural, você faz o seu cadastro de agente individual, que é o próprio proponente, preenche uma ficha de inscrição online, e envia os arquivos, todos os arquivos, o formulário, o clipe, o dossiê comprobatório, os anexos opcionais, os anexos obrigatórios do edital, tudo isso no Mapa Cultural BH. Algumas regrinhas básicas do edital Zona Cultural Praça da Estação 2021. Cada proponente, assim como os outros editais da Lei de Incentivo, cada proponente só pode inscrever um único projeto. E a gente entende, a gente tem um conceito um pouco mais alargado de mesmo proponente. A gente considera mesmo proponente aquelas pessoas físicas que sejam sócias ou coligadas, mas que principalmente apresentem projetos culturais cujo objeto seja executado por um mesmo grupo ou a maioria dos seus membros. Você pode perguntar, mas por que isso? Por que vocês estão fazendo esse conceito um pouco mais alargado de proponente, considerando aqueles que são coligados de alguma forma? A gente tem 2 instâncias de participação popular dentro da cultura. A primeira é a Câmara de Fomento à Cultura Municipal. A Câmara de Fomento, ela é composta tanto por membros do poder público quanto por membros da sociedade civil eleitos. E essa Câmara, ela é a Câmara de Pareceristas que vai analisar os projetos apresentados nos editais da Lei de Incentivo. A gente também tem o COMUC, o Conselho Municipal de Política Cultural. Esse conselho também é paritário, composto por membros do poder público e membros da sociedade civil, e ele auxilia a Secretaria Municipal de Cultura, e, em última instância, a Prefeitura como um todo, a construir as políticas públicas para o setor cultural. E há um bom tempo, se não me engano, em
2013, 2014, houve uma provocação do Conruc no sentido de, a gente está observando aqui nos editais da lei de incentivo e que existe uma certa predominância de empreendedores, de certos grupos. Ela não está sendo tão democrática quanto ela deveria ou pretende ser. Vocês, Secretaria Municipal de Cultura, e os responsáveis pelos editais, têm que criar alguns mecanismos que facilitem essa democratização, essa desconcentração do recurso. Então, essa regra existe justamente para isso, para proporcionar a melhor desconcentração de recursos e que esses recursos cheguem a todos os agentes culturais de todas as regionais da cidade. Então, por isso é que existe essa regrinha. E no caso do proponente escrever mais de um projeto, o que vai acontecer? Somente o último inscrito vai ser considerado. Todos os outros anteriores vão ser desclassificados, vão ser cancelados e somente o último será considerado. Também, né, dialoga com essa questão da desconcentração que eu falei, que o Conruc nos provocou. Em mínimo, existe um percentual mínimo de contemplados de cada regional. Então, a gente garante, não só nesse, como em todos os editais da lei de incentivo, que no mínimo 3% dos recursos, então 3% daquele $500 milhão, que eu falei que é o orçamento desse edital, no mínimo 3% vai para o Barreiro, para Centro-Sul, para Leste, Nordeste, Noroeste, enfim, 3% para cada uma das regionais de Belo Horizonte. Isso é uma outra forma, um outro mecanismo para atender essa provocação feita pela cidade, né, em última instância, de que os editais eles têm que alcançar a cidade e, enfim, atender todos os agentes culturais, independente das regionais onde eles residem e fazem as suas atividades. Critérios de análise do Zona Cultural. A gente tem vários critérios. A gente colocou aqui consolidados esses critérios, né, caixinhas, assim. Eu acho que dentro do consistência do projeto, por exemplo, a gente tem outros subcritérios lá. A gente vai falar um pouco sobre a apresentação do projeto, né, o quão eficaz foi a sua apresentação da sua ideia, os anexos, a organização. Isso é importante. Não é uma coisa bobinha. A organização do seu projeto, ela conta pontos, ela está dentro um pouquinho dessa consistência. A execuibilidade tem outros critérios ali, né? O orçamento do seu projeto, o cronograma, acessibilidade e democratização fala sobre acessibilidade e democratização, e tem todos os impactos culturais e efeitos multiplicadores, seja na economia da cultura, seja no retorno social do seu projeto, a cidade, seja nas possibilidades de permanência daquela atividade, né, perpetuando dentro do contexto cultural da cidade, mas a gente blocou aqui um pouquinho para falar em linhas gerais, né, o que é consistência. A consistência, quem quer falar isso é a Cris, vai falar muito bem, que o projeto, quem vai analisar, né, como eu disse para vocês, não vamos desmistificar aqui uma questão que às vezes aparece nas caravanas, não é mas a Secretaria Municipal de Cultura, ela não escolheu o meu projeto. Não é uma escolha, primeiro, faz parte de uma seleção e tem critérios, objetivos para se fazer essa seleção. Não é a Secretaria Municipal de Cultura que analisa os projetos, é a Câmara de Fomento à Cultura Municipal. A gente chama ela carinhosamente de Câmara de Fomento, que são pareceristas, tanto do poder público quanto da sociedade civil. São 24 membros ao todo, 12 do poder público, 12 da sociedade civil representando as diversas áreas, né? As artes cênicas, o audiovisual, a música, e por aí vai. A gente falou lá atrás, aqueles setores artísticos e culturais têm representantes de todos na Câmara de Fomento. Então, o seu projeto é como se fosse uma história que você está contando para a Câmara de Fomento. A Câmara de Fomento então conhece o seu projeto. Então, o bem você descreve esse projeto, vai ser muito mais fácil da Câmara entender quais são as ações dos seus projetos, quais são os objetivos do seu projeto, a quem ele pretende atender, qual que é o público, né, a qual se destina
tudo isso faz parte da consistência, o quão bem você descreve o seu projeto para pessoas que, de antemão, não conhecem qual é a sua proposta. A execuibilidade, ela diz, na consistência você diz o que você vai fazer, né? A execuibilidade é como aquilo vai ser feito. Então tem que ser um pouco do espelho. Esse edital, assim como o Decentro, ele é mais simplificado. Você não precisa apresentar uma planilha financeira, falando rubrica por rubrica, né? Qual gasto específico, né? Eu vou ter tanto para pagar cachê de ator. Não precisa de uma planilha financeira tão detalhada, mas tem um plano de utilização de recursos. Como é que você vai utilizar aqueles recursos, né? Tanto da categoria 1, que é o teto de 50 mil, quanto da categoria 2, que é o teto de 25 mil. Então, como você vai utilizar, como você vai descrever nesse plano a todos os custos, né, de forma mais blocada, mais global, mas isso interfere na execuibilidade. Os prazos. O que você está dizendo é possível fazer no prazo que você está falando que aquilo vai acontecer. A equipe que está envolvida é uma equipe que realmente é capaz de realizar aquela ação. Então, tudo isso está aqui dentro desse conceito, né, desse grande critério aqui de execuibilidade. Acessibilidade e democratização, eu não vou falar aqui agora não, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E o impacto cultural e os efeitos multiplicadores, isso que eu já disse um pouquinho mais atrás, assim, diz sobre os impactos na economia da cultura, o quanto de agentes culturais que aquele projeto vai ativar na sua realização, o retorno social dessa ação para a cidade, não só, né, para a cena cultural, mas para o cidadão, para a cidade como um todo, as perspectivas de continuidade daquela atividade, tudo isso está dentro de impactos culturais e efeitos multiplicadores. Então, a gente tem um total aí de 100 pontos distribuídos nos critérios do Zona Cultural Praça da Estação 2021. Bom, eu falei que... Vou só tomar água aqui rapidinho, gente. Bom, eu falei da acessibilidade, né, que a gente ia falar um pouco mais detidamente sobre ela agora, né? A acessibilidade são ações ou medidas desenvolvidas para a promoção de inclusão de públicos tradicionalmente não contemplados em programas e atividades culturais. Então, a gente dá exemplos aqui. Pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com dificuldade na linguagem. Talvez seja interessante você pensar assim, quais são as ações no meu projeto para que eu atinja o público mais diverso possível. Se o meu projeto não tenha barreiras para ser frequentado, né, pelo público. Então, esse é um pouco do conceito da acessibilidade. Cada projeto deve propor pelo menos uma ação de acessibilidade em conformidade com o objeto e a sua proposta de programação. Lógico também, a Câmara de Fomento ela entende isso de forma bastante nítida, que os orçamentos são orçamentos pequenos, então não só em conformidade com o objeto e a proposta de programação, como também o orçamento disponível, né? O que é possível ser realizado dentro do que tem de teto, limite de financiamento do Zona Cultural Praça da Estação. E as ações e medidas de acessibilidade, elas vão integrar a planilha, aqui está escrito planilha financeira, mas na verdade elas vão integrar futuramente a planilha financeira, mas elas têm que estar previstas no plano de utilização de recursos. Só porque eu puxei esse fio, vocês não apresentam, na propositura do projeto, vocês não apresentam uma planilha financeira, mas, obviamente, depois que o seu projeto for aprovado, você vai aí sim construir uma planilha financeira com o auxílio da Secretaria Municipal de Cultura. Você vai apresentar essa planilha, vai para a nossa equipe de readequação, que vai trocando uma ideia, trocando uma bola com vocês, falar, olha, essas rubricas aqui, elas não podem, então tudo isso tem o auxílio da Secretaria na construção. Então, é importante você ter em mente que tudo que você propõe em acessibilidade, isso tem que estar previsto no seu plano de utilização de recursos e, futuramente, você tem que colocar isso na sua planilha.
para garantir a execuibilidade daquela ação. Aqui são alguns exemplos. No edital tem esses exemplos, mas é só deixar bem sublinhado que são exemplos, não é um rol taxativo de ações, não. Você pode ter outras ações de acessibilidade para além do que existe no edital, se isso fizer sentido na proposta que você está apresentando. Mas algumas ideias estão aqui. Intérprete de Libras, audiodescrição, dublagem em português, texto em braille, texto em fonte ampliada, legendas em texto, closed caption, etc. Acessibilidade física, a gente sempre fala, cuidado com a questão da acessibilidade física. Todas as medidas, tanto de acessibilidade quanto de democratização, você tem que entender que essas medidas, elas, para serem efetivas, para você ganhar total nesse critério, elas têm que ser proporcionadas pelo projeto. Algumas questões relacionadas à acessibilidade física pode ser por conta do espaço que você vai fazer. Não é o projeto que está propondo uma ação. Na verdade, você vai realizar num espaço que já é todo adequado a essa questão da acessibilidade física. Não quer dizer que você vai despontuar totalmente a acessibilidade, mas também não é uma questão proporcionada pelo projeto. Então, você pode não ter total nesse critério, quando a acessibilidade é física e não é proporcionada pelo projeto. A acessibilidade física também pode ser proporcionada pelo projeto. Às vezes você vai fazer em algum logradouro público, em rua, e você vai, pelo projeto, ter rampas de acesso, tudo isso vai ser custeado pelo projeto. É uma acessibilidade física, mas proporcionada pelo projeto, então está tudo ok. As medidas de acessibilidade, elas devem constar no seu plano de utilização de recursos e futuramente na sua planilha, e a sua ausência ela deve ser justificada. Às vezes, eu vou ter um intérprete de Libras, mas se você perceber, vocês aí, Câmara de Fomento, dentro da minha equipe, eu tenho uma pessoa que é capacitada para ser intérprete de Libras. Então, por isso que eu não estou colocando custos aqui, porque isso vai estar absorvido dentro da minha equipe. Eu tenho uma parceria e eu não vou necessitar de ter custos previstos. Ok, sem problema. É sempre importante as medidas de acessibilidade, na hora que você for divulgar as suas ações, elas têm que estar contidas no material de divulgação. Então, a cidade tem que saber que o seu projeto ele não tem barreiras para as pessoas com algum tipo de deficiência, mobilidade reduzida, enfim. Democratização do acesso. A acessibilidade, a gente falou que pode ser entendido um pouco como quais são as ações do meu projeto para atingir o público mais diverso possível. Aqui, a democratização é quais são as ações ou as medidas dentro do meu projeto para que ele alcance o maior número possível de pessoas. Então, medidas que promovam a universalização do acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto. Esse é o conceito da democratização. Como é que o meu projeto alcança o maior público possível dentro da proposta, obviamente. Entendemos, e a Câmara também, a Câmara de Fomento também entende, que tem projetos que, pela sua natureza, já são mais intimistas mesmo e têm um público mais reduzido. Mas tem ações dentro do seu projeto que amplificam esse alcance. E aqui são alguns exemplos. Tem no edital, novamente, são só exemplos, não precisa estar reduzido ao que está aqui, ao que está no edital. Mas você pode ter gratuidade, oferta de produto, ou de ingressos a preços populares, atividades em centros culturais, em espaços culturais que estejam ali no entorno da Zona Cultural Praça da Estação, disponibilização de registros audiovisuais na internet, oferta de transporte gratuito ao público das atividades do projeto, se isso couber dentro do seu orçamento, capacitação de agentes culturais, ações que, em geral, permitam maior acesso aos bens e serviços gerados pelo seu projeto. No caso do Zona Cultural, só aos serviços. A gente não tem a possibilidade dentro do Zona Cultural de um projeto para geração de produto, Outras medidas sugeridas pelo proponente a serem apreciadas pela Câmara de Fomento. Falei ali da gratuidade, A gente sempre deixa aqui grandão, assim, para ficar bem evidente para vocês que não há obrigação de gratuidade. Gratuidade, se isso fizer sentido dentro do seu projeto, se isso estiver dentro da capacidade orçamentária do seu projeto, ótimo.
mas não quer dizer que ele vai ganhar mais pontos por isso, ou um projeto que tenha previsão de cobrança de ingresso, ele vai ganhar menos pontos por causa disso. Não, não. É só a coerência dentro da proposta que está sendo apresentada. Só entendendo que, né, em havendo cobrança de ingressos, esses ingressos eles têm que ser em preços acessíveis ao público em geral. Contrapartida. Contrapartida é um assunto que nas caravanas sempre surge com uma grande dúvida, mas não tem mistério, não. Todo projeto ele deve apresentar uma proposta de contrapartida. O conceito disso que é o município, né, o cidadão, né, a cidade, ela está fomentando o seu projeto. O que você, enquanto empreendedor, enquanto proponente, vai dar em troca à cidade? Esse é o básico da contrapartida. Então, por isso, você está, pelo fomento que a cidade está proporcionando ao seu projeto, você vai dar algo em troca, isso não pode estar dentro dos custos do projeto. Isso é arcado, é responsabilidade do empreendedor ou da equipe que está realizando o projeto. Então, são ações que permitam retorno social à população e que estejam relacionadas à universalização e democratização do acesso aos bens e serviços culturais. Como eu falei, os custos da contrapartida não podem ser pagos pelo projeto, então não pode estar no seu plano de utilização de recursos. A secretaria ela pode propor alterações na sua contrapartida após a aprovação. Até o termo chama termo de acordo de contrapartida. Então, não se assustem, é um acordo mesmo. A secretaria nunca vai pedir algo que esteja além das suas possibilidades ou que seja algo muito complicado de se realizar. E a contrapartida ela não é critério de análise. Mas por que então tem que estar no projeto se não é critério de análise? Bom, principalmente para a gente identificar se a contrapartida ela não está sendo paga pelo projeto, ela não está prevista lá nos custos, né, no plano de utilização de recursos, e se a contrapartida ela não é a mesma ação de acessibilidade ou a mesma ação de democratização. Por quê? Porque a contrapartida ela pode tem interseções com esses conceitos de acessibilidade e democratização. No caso aqui, a gente fez uma explicação mais genérica, né? A doação de produtos culturais a entidades de ensino, biblioteca e museus, talvez não se aplique tanto à Zona Cultural Praça da Estação, mas é uma realidade em outros editais, mas pode ser também dentro da Zona Cultural. Desenvolvimento de atividades em equipamentos e centros culturais vinculados à Secretaria e à Fundação. A gente tem esse conceito, essa palavra, né? A gente usa muito em Belo Horizonte, equipamentos, mas é só para entender, são aqueles... são os locais de atendimento ligados à secretaria e à fundação. Então, são centros culturais, museus, tudo isso a gente dá esse nome de equipamento cultural, vinculados à secretaria e à Fundação Municipal de Cultura. Pode ser oferta de transporte gratuito ao público do projeto. Mas, peraí, você disse isso na democratização. Sim, mas se você não estiver utilizando isso como medida ou ação de democratização do seu projeto, pode ser uma ação de contrapartida. Disponibilização na internet de registros audiovisuais das ações resultantes do seu projeto, realização de atividades gratuitas paralelas ao projeto, tais como os ensaios abertos, cursos, etc., e outras medidas a serem sugeridas pelo proponente e a serem apreciadas pela Câmara de Fomento. Mas só tenha duas coisas importantes para você guardar sobre a contrapartida. Não pode ser custeada pelo projeto, é algo que o empreendedor, e é algo que o empreendedor tem que dar em troca daquele fomento do recurso que está sendo repassado. E outro importante, né, também não se esqueça, a medida de ação de contrapartida não pode ser idêntica à de acessibilidade ou democratização. Isso implica em perda de população, a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, importante, né, não serão admitidos no edital Zona Cultural Praça da Estação, assim como em vários outros editais da Lei de Incentivo, projetos que não possuam caráter artístico e cultural.
né, um edital de fomento à cultura, então o projeto tem que ter um caráter artístico e cultural. Projetos que não se enquadrem nos setores artísticos, a gente falou lá atrás, né, nas artes visuais, no audiovisual, nas artes cênicas, música, por aí vai. Então, projetos que não se enquadrem nos setores artísticos e culturais também não vão ser admitidos, e projetos que não se enquadrem em uma das categorias, nas duas que nós temos no edital Zona Cultural, na manutenção e também na programação. Importante vocês colocar, né, lembrarem, o proponente, né, então quem é o responsável por aquele projeto, quem está apresentando a proposta, ele deve ser o agente cultural cadastrado na plataforma Mapa Cultural. Então, se eu, Bruno Borges, quero apresentar um projeto no meu nome, eu devo ter um perfil na plataforma Mapa Cultural e fazer a inscrição por meio desse perfil. Perda de pontuação. Né? Chegamos nessa parte que eu falei agorinha mesmo. Arquivos em formatos diferentes de PDF. Então, todos os arquivos devem estar em PDF. Se você não enviar, você vai perder meio ponto. E aí se eu não enviei todos ou se eu não enviei um deles. Então, fique bem atento, todos os arquivos têm que ser em formato PDF. Projetos que não respeitarem as regras e limites quanto ao dossiê. Então, aquele clipe, né, que você vai apresentar, tem algumas regras. O proponente, quem está apresentando o projeto, o clipping dele tem que ter no máximo 10 páginas. Se o seu projeto que você está apresentando, ele já tem um histórico anterior, ele já vinha acontecendo em anos anteriores, você pode apresentar esse histórico, desde que tenha 5 páginas. E sempre marcar, grifar e destacar os nomes. Não, eu como proponente posso apresentar uma matéria no site, ou então em uma revista, um jornal. É importante, às vezes a matéria é super extensa, eu vou destacar ali, ó, essa parte aqui é onde está falando sobre mim. Isso é bastante importante, isso conta na organização do seu projeto. Bom, perdas de pontuação. Continuando, né? Quem não apresentar propostas diferentes de acessibilidade, democratização do acesso e contrapartida sociocultural. Então, você tem que apresentar uma proposta para cada e elas têm que ser diferentes entre si. Se qualquer uma delas for igual, a perda de ponto de 2,5 pontos, uma perda bastante significativa. Os projetos que previrem os custos de realização da proposta de contrapartida no plano de utilização de recursos também vão perder ponto, 1 ponto. Os projetos em que a proposta virtual alternativa não apresente similaridade com a proposta virtual e não apresente relação com o território da zona cultural, vão ser penalizados com a perda de 3 pontos. Aprovação e reprovação dentro do edital. Projetos que receberem nota inferior a 60 pontos, eles vão ser desclassificados. E todos aqueles que receberem nota superior a 60 pontos vão ser classificados. Ah, mas então todos acima de 60 pontos vão receber recurso. Não, não. Eles estão classificados e pela ordem de classificação, os recursos vão ser distribuídos, vai estar condicionado, obviamente, ao teto, né, o orçamento total do edital, que é de R$500 mil. Então, aqueles mais bem pontuados, eles vão receber os recursos, o restante fica como suplente, no caso da eventualidade daquele projeto não poder ser executado, o suplente será chamado. Muita atenção aos critérios de desclassificação. Então, a gente, né, é sempre importante ler o edital todo. Ali é a regra do jogo. Mas é bom ter atenção a alguns artigos específicos. E o artigo 35 do edital é bom você ler muito detidamente, que são os critérios de desclassificação. Então, tem uma atenção especial ao artigo 35 do edital. As ações e os eventos, né, que podem ser realizados no edital Zona Cultural para prestação são diferentes dos outros editais. Então, em ambas as categorias, né, tanto na manutenção quanto na programação, são considerados eventos e ações. Espetáculos, né, sessão de espetáculos, shows, saraus, lançamento de publicação, sessões de exibição de filmes, exposições, instalações, performances, intervenções, atividades relacionadas às culturas populares tradicionais e urbanas, de maneira em geral, entre outras. Mas só para ter, né, em mente, é um edital de programação, um edital de ocupação.
não serão admitidas nesse edital inscrições de caráter formativo, tais como os cursos, oficinas, workshops, palestras, debates e congêneres. Você até pode ter isso dentro do seu edital, mas se vocês lembrarem lá da categoria de manutenção, vocês têm que ter 2 atividades, no mínimo 2 atividades dentro da sua programação, né, que é manutenção e programação de espaços culturais, ou de projetos, ou de coletivos, enfim. Se você tiver uma oficina, um curso, isso não é impedido de ter, mas não vai contar naquele limite, naquele número mínimo de atividades de 2. Você tem que ter as atividades do parágrafo acima aqui, shows, saraus, lançamentos. Elementos que são obrigatórios para você até colocar um checklist para poder fazer a sua inscrição. Preenchimento completo da ficha de inscrição online. Então, você entrou no Mapa Cultural, você vai ver que vai ter uma ficha de inscrição online ali. Nossa, muito grande. Não tem problema. Mapa Cultural, você pode começar a sua inscrição, salvar, continuar amanhã, depois você continua no domingo, segunda-feira, enfim, é só ir salvando, você não vai perder as informações que você colocou nessa ficha de inscrição online. O formulário, que é em PDF, é um formulário onde você vai descrever a sua proposta. Tá vendo? Tem vários campos lá para você descrever o seu projeto, falar quais são os objetivos, justificar, falar um pouco sobre o cronograma, plano de utilização de recursos. Isso vai ser um anexo a essa ficha de inscrição online do mapa. Documentação cadastral, CPF, identidade, comprovante de residência. Anexos técnicos da categoria de inscrição, então, cada categoria tem lá elementos que você tem que enviar para enriquecer a análise, e o clipe, né? Só revisando aqui a informação, proponente no máximo 10 páginas, histórico do projeto 5 páginas, e não se esqueça de marcar, destacar os nomes que estão naquele material comprobatório. Lembretes importantes para vocês não esquecerem: o agente cadastrado no mapa cultural deve ser o proponente. Dá uma olhada no manual de inscrições, dá uma olhada nas nossas perguntas e respostas. Às vezes, muitas das suas dúvidas já estão respondidas lá. A gente vem fazendo um compilado das perguntas mais frequentes, a gente coloca no perguntas e respostas. Arquivos, não se esqueça, somente em PDF, no máximo 5 MB. Então, cada anexo no mapa cultural, o máximo que pode fazer upload de arquivo é até 5 MB, cada um, né, no total. E não se esqueça, porque se você apresentar algum arquivo que não seja em PDF, você vai ter perda de pontuação. No máximo, 15 arquivos anexados, né, arquivos no geral, para você enriquecer a sua proposta, para ter um melhor entendimento dela. Caso o proponente inscreva mais de um projeto, apenas o último inscrito vai ser considerado, e é recomendado sempre que antes do início da inscrição, todos os arquivos relacionados ao formulário, os anexos obrigatórios, tudo isso, eles têm uma pastinha no seu computador, salva, porque isso vai facilitar muito a sua inscrição, vai dar celeridade à sua inscrição e vai evitar que você esqueça algum documento e possa ser desclassificado por conta disso. Como eu disse, é possível você ir salvando no mapa cultural a sua inscrição e concluir posteriormente, mas aqui está falando que é de 20 a 20, não, é de 23 de fevereiro, ó, de 23 de julho a 23 de agosto. Então, 23 de agosto agora encerra as inscrições do Zona Cultural. Não deixa a sua inscrição para a última hora, porque o mapa cultural pode ficar congestionado, isso pode atrasar a sua inscrição, você pode acabar ficando de fora. Então, tenta concluir a sua inscrição com um pouquinho mais de antecedência, porque no último dia a gente sabe que tem um volume muito maior de acessos no mapa cultural. E não se esqueça de enviar. A partir do momento que você clica em enviar, você não pode mais mexer em nada na sua inscrição, ok? Bom, só que, rememorando, né, principais links: pbh.gov.br/link, você vai encontrar o edital, todos os anexos, manual de inscrição, formulário, canal de dúvidas e atendimento, e o mapa cultural. Você vai poder fazer o cadastro de proponente e também fazer o seu cadastro de agente individual, né, e também poder fazer as inscrições.
Bom, gente, acho que era isso, essa parte expositiva. Para vocês aí que estão vendo depois do dia 13, espero que essa apresentação auxilie na construção do seu projeto. Novamente, não deixa para a última hora. É importante que você conclua a sua inscrição o mais rápido possível. E qualquer dúvida, manda lá para a gente no canal de dúvidas e atendimento. Muito obrigado e até a próxima.